Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir nossas Bíblias, Lucas, no capítulo 19. A história de Zaqueu. Lucas 19. Desde o capítulo 1. Assim diz o texto: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Até aí. Nós o adoramos, Pai. Nós bendizemos o Teu nome pelo privilégio, ó Deus, de podermos exercer a leitura da Tua palavra, podermos, ó Deus, propagar o Teu evangelho. Nós Te bendizemos, porque o Senhor nos libertou e somos livres, de forma que também estamos em uma nação que temos a liberdade de propagar o Teu nome. Pedimos que Teu Espírito Santo seja a operar em cada coração, aos ouvidos, os quais ouvirem a Tua palavra nesta noite, que o Senhor esteja trazendo ao alcance da Tua salvação. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. A história de Zaqueu é um fato verídico, ocorrido no ministério de Jesus, relatado na palavra, onde deixa bem claro a entender
a ação da graça de Deus, a graça que nos alcançou, e esta graça não faz a acepção de pessoas. Uma graça que alcança os níveis financeiro também de cada ser, e que ela traz entendimento ao homem de que aquilo que o prende, daquilo que pode causar uma solidão, uma sensação de culpa, a graça de Deus liberta o homem. A graça de Deus tem poder para desprender o homem daquilo que faz escravo. Ou seja, a graça de Deus liberta o homem. Nós vimos neste ocorrido, fato que ocorreu em Jericó. Jericó, a Bíblia descreve um cenário de grande milagre que Deus operou num passado, onde Deus, Ele operou um sinal onde os muros da antiga cidade pôde cair por um milagre de Deus, por uma operação do Senhor. Mas é interessante que neste lugar ficou marcado ali a história da graça, de que Deus no futuro tão próximo traria aquele exemplo como conclusão a todos que cresce, como aquela mulher creu. Raabe creu numa promessa de Deus, aquele povo, por um ato de fé, e ela foi, podemos observar que ela foi incluída na genealogia de Jesus. A graça alcançou a essa mulher. Nós vemos a caminho de Jericó, à beira do caminho, nós vemos um cego sendo curado. Clamava por misericórdia, Jesus, filho de Davi, e foi curado, porque ele alcançou favor, alcançou misericórdia. Mas é interessante que nesse texto nós vemos a história de um homem rico, um homem que tinha todo o padrão para uma felicidade nessa sociedade, mas dentro de si tinha algo que incomodava. A Bíblia não descreve, mas o que levou Zaqueu a querer ver Jesus? Podemos pensar também que bem antes, há um texto, capítulo 18, versículo 18, nós vemos a história de um homem que era rico, um jovem que era rico, e ele foi com um propósito, perguntar a Jesus: o que faço? O que devo fazer, para herdar a vida eterna? Sendo esse jovem rico, com um propósito, foi a Jesus, querendo saber o que fazer para herdar a vida eterna. Mas ele ouviu uma verdade, ele ouviu o propósito de Deus na graça, mas quando ele disse que ele fazia tudo quanto, aparentemente, era visto, não furtar, não adulterar,
não dizer falso testemunho. Mas Jesus viu lá no coração dele que tinha algo. Ele estava preso no dinheiro, estava preso nos valores do mundo, e ele foi triste para casa. A Bíblia descreve que ele era, porque era muito rico. Jesus falou assim: vai, mas tem uma coisa que te falta. Vai e vende tudo que tens e reparta aos pobres. Mas ele foi muito triste, porque era muito rico. Observe que um cenário de pessoa que tinha praticamente o que Zaqueu tinha. Mas a maneira que ele interpretou o reino de Deus, que ele aceitou a proposta da graça, fez com que ele não obtivesse, não recebesse a vida eterna. Agora nós vemos Zaqueu, que a Bíblia descreve que ele era um publicano. Mas ele não era só um publicano. Quem era publicano? Os homens que recebiam os impostos. Os homens que eram designados por Roma para colher os impostos do povo. Eram judeus. Só que esses homens, eles não eram bem quistos, bem aceitos, bem vistos pelos judeus. Porque o povo rejeitava o caráter dele, era pouco aceito, porque havia uma infidelidade na hora da cobrança. Talvez cobrava um pouquinho a mais, talvez cobrava coisas que não existiam. Não queremos pontuar essas situações, essas condições. Mas Zaqueu, ele não só era um homem publicano. Zaqueu era chefe dos publicanos. Zaqueu, ele tinha o governo sobre os publicanos. Mas ele não era só publicano, ele não era só chefe do publicano, mas ele era rico. E todo esse cenário, toda essa condição que Zaqueu tinha favorável a ele, para de imediato os seus interesses, para uma apresentação nesta vida, a Bíblia descreve que em um belo dia, Zaqueu desejava ver Jesus. Queria conhecer Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Mas por que ele queria ver quem era Jesus? Podemos conjecturar muita coisa, algumas coisas, mas talvez a história de Zaqueu está escondida dentro de quê? Dentro do coração do homem, que na história de Zaqueu traz uma reflexão. Porque quando nós entendemos que a graça de Deus, ela alcança o mais vil pecador, e é verdade, a graça de Deus alcança o mais vil pecador. Jesus em uma ocasião disse assim: eu não vim para os sãos, mas vim para os doentes. Quando o homem
reconhece o seu pecado, quando o homem reconhece uma realidade que há dentro de si, e quando ele olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, quando ele olha para Jesus, aquele que pode remir a nossa alma, ele passa a ser uma nova criatura, porque a graça de Deus transforma o homem. A graça de Deus tem poder, e a graça de Deus empodera o homem. Empodera o homem. Aquele que nos acusa não tem poder sobre aquele que vive debaixo da graça de Deus. Zaqueu queria ver Jesus. Talvez Zaqueu trazia dentro de si uma sensação de culpa, de quantas coisas ocultas talvez pudesse ter feito, quantas tramóias, quantas coisas, quantas negociações. Mas um dia, quando ao encontro com a graça de Deus, ouviu falar de Jesus, quem sabe Zaqueu tomou conhecimento da salvação de Levi, Mateus, né? Mateus era publicano, regiões diferentes, amém. Olha, conta-se uma história de um publicano que Jesus passou na coletoria. Esse homem passou na coletoria e falou assim: ó, segue-me. E o que aconteceu com Mateus? Mateus deixou o serviço dele de publicano e passou a seguir Jesus. Talvez Zaqueu tenha ouvido milagres e milagres daquilo que Deus estava operando, curando, libertando. A Bíblia descreve que ele queria ver Jesus. A Bíblia descreve, procurava ver quem era Jesus. Não podia, diz o texto no capítulo, no versículo 3, não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Era muito rico, era chefe dos publicanos, mas era de pequena estatura. Não tão somente pequena estatura, mas tinha uma multidão que impedia de chegar até Jesus. As situações que o homem enfrenta quando quer, quando coloca propósito, quando ele coloca propósito na sua vida. É interessante que Jesus abriu os olhos de cego, Jesus libertou pessoas endemoniadas, Jesus curou paralítico. Cenários que levou pessoas a buscar a Jesus. Pessoas que foram a Jesus, porque dentro dele, seja interna, bateu uma necessidade. Ele se confessou: eu preciso de um milagre. E aquela situação levou ela a buscar a Jesus. Agora o cenário de Zaqueu, eu só quero ver. Eu quero ver quem é esse Jesus. Eu quero conhecer
quero ver, talvez simplesmente. Mas olha, quando o homem tem um encontro com Jesus, não fica só no ver. Algo sobrenatural acontece. Algo sobrenatural acontece. Alguém nunca, naquela multidão, poderia imaginar que Jesus iria alcançar Zaqueu. Zaqueu estava fora de cogitação. Na visão humana, Zaqueu estava fora de cogitação. Zaqueu, ninguém gostava. Mas aquele dia foi o dia de Zaqueu. Eu quero dizer que, independente do que você é, como você está, como você é, a graça de Deus, ela não faz acepção da sua vida. A graça de Deus, irmão, como é maravilhoso a gente compreender, quando olhamos para dentro de nós, não olhando para Zaqueu, mas olhando para dentro de nós. A graça de Deus nos alcançou. O favor de Deus nos alcançou. Talvez nós teríamos o mesmo cenário dessa multidão, de condenar Jesus, na atitude de Jesus abraçar a causa de Zaqueu. Mas ela não faz acepção de pessoa. Ela salva o pobre e salva o rico. Ela salva o pequeno, salva o grande. Ela salva aquele que é cego, salva aquela que tem o fluxo de sangue. A graça de Deus quer a sua alma, quer a nossa alma. E nesse texto, a Bíblia descreve que Zaqueu, ele correu para uma figueira, sabendo da sua estatura, vendo que ele não ia conseguir ver Jesus, mas ele toma uma decisão. Era o clamor da sua alma, e ele não sabia. Sabe por quê? Porque de imediato, concernente salvação, o homem, ele não consegue discernir a sede da alma. Quando o texto diz assim, eu queria ver Jesus, ele queria ver Jesus, mas era a expressão da alma de Zaqueu. A alma de Zaqueu queria ver quem era Jesus. Quantas pessoas estão vivendo assim? E às vezes, quantos foram a Jesus com esse propósito? E não sabia que era a sua alma que estava clamando. Ele não sabia que era a sua alma que estava querendo conhecer o remidor. Nessa história de Zaqueu, nós vemos Deus buscando o pecador. E a graça de Deus
busca o pecador. Foi Deus que veio a nós para nos resgatar. Foi Deus que se dedicou para que nós pudéssemos alcançar a salvação. E quando Jesus chegou diante do lugar, aquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Zaqueu queria ver Jesus. Eu vou subir numa figueira para ver ele. Talvez ele nem estava se importando se Jesus ia ver ele. O propósito é: eu quero ver Jesus. Mas Jesus sabia da necessidade da sua alma. Jesus sabia da grande sede que tinha a alma de Zaqueu. Foi Jesus que viu Zaqueu. Agora é interessante observar que Jesus fala assim, ó: desce depressa, Zaqueu. Desce depressa, Zaqueu. Jesus poderia falar assim: Zaqueu, desce, hoje me convém pousar em sua casa. Mas não, desce depressa. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa para salvar o homem. A graça de Deus tem pressa para salvar o homem. A decisão que o homem toma para aceitar o chamado de Deus tem que ser depressa. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. Quem lembra desse momento? Quem lembra desse momento quando a palavra de Deus entrou no seu lar? Quem lembra do primeiro momento que a palavra trouxe libertação à sua vida? Zaqueu o recebeu gostoso. Zaqueu enfrentou as decisões que Zaqueu tomou. Ele era chefe dos publicanos, ele era rico. E às vezes, quão difícil é, que Jesus falou lá para o mancebo de qualidade. O quão difícil é o rico entrar no reino dos céus. Mas ele quis dizer o seguinte: o rico apegado na riqueza, ele acha que não precisa de Jesus, porque a riqueza não compra a salvação da alma. A riqueza não compra certeza de salvação. Os valores deste mundo não compram uma vida eterna. E o homem precisa entender que só em Jesus, só através da cruz que Cristo levou, só através do seu sangue que Ele verteu naquela cruz, que nós conseguiremos e conseguimos a vida eterna em Jesus. Zaqueu entendeu isso. Mas agora ele estava enfrentando um problema, sabe com quem? Com a multidão. Porque quando Jesus se propõe a salvar a vida de Zaqueu, a multidão
quer impedir que Jesus salve Zaqueu. Uma situação é que Zaqueu era rejeitado, que Zaqueu era tipo de um homem com caráter depravado. Mas quando ele vê que a graça de Deus não faz acepção ao mais vil pecador, a multidão, ela diz assim, e a multidão murmurava dizendo que entrara para hospedar, para ser hóspede de um pecador. Você sabe aquela pessoa que não quer que seu próximo, que o seu semelhante alcance uma bênção? Era essa multidão. Tinha Zaqueu a condição de inimigo, a ponto de querer interferir na decisão da graça de Deus. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. É muito interessante, porque Zaqueu, ele queria ver Jesus, e quando ele vê Jesus, ele é impactado simplesmente por uma palavra: Zaqueu, desce depressa, porque me convém posar em sua casa. Talvez ele nunca teria essa esperança de que Jesus iria na casa dele. Mas é Deus que se importou conosco. O encontro de Zaqueu com Jesus marcou a sua vida, marcou definitiva a sua vida. Zaqueu, ele recebeu ao fim dessa conversa uma palavra que é todo o propósito que a palavra quer que nós tenhamos: a fé. A fé. Zaqueu, ele, por um ato de fé, ele disse assim: darei aos pobres metade dos meus bens. Quando ele toma conhecimento desta graça, quando ele toma conhecimento de Jesus, quando Jesus vai na casa dele, quando ele toma conhecimento do posicionamento daqueles que não queriam que ele fosse salvo, Zaqueu se desprende dos valores financeiros. Eu dou metade dos meus bens para os pobres. E se tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Nós vemos aí a atitude de quem de quem converteu, de quem mudou de vida, de quem se libertou, diferente do mancebo de qualidade. Quando Jesus falou assim: ora, vende tudo o que tem e reparta-te aos pobres, foi triste para casa, porque era muito rico. Zaqueu passou a valorizar a salvação que naquele momento entrou na sua casa. Mas olha o que Jesus fala com Zaqueu. E disse Jesus: hoje veio salvação. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Pois também este é filho de Abraão. Mas o que ele queria dizer, ser filho de Abraão?
A palavra descreve que todos aqueles, pelo ato da fé, se faz filho de Abraão, filho de Deus, filho da promessa. Por Zaqueu ter crido em Jesus, por Zaqueu ter entendido que o seu coração agora tinha encontrado com Jesus, e a fé que foi proporcionada à sua vida, Jesus agora reconhecia ele como filho de Abraão. Em uma ocasião, João Batista contestava o povo, porque eles diziam no seu coração assim: olha, nós somos filhos de Abraão, na genealogia, por descendência, nós não precisamos de arrependimento, nós já somos filhos. E Jesus falou assim, e João falou assim: vós tem dito em vossos corações ser filho de Abraão. Mas é interessante que ele fala assim, que Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Olha o que esse texto está falando. Zaqueu desprezado, rejeitado, ignorado, mas a graça de Deus estava o tornando filho de Abraão. Você hoje pode ser, você hoje pode tornar-se filho em Jesus. Você pode se tornar filho, herdeiro de uma promessa, filhos de Deus, e é só em Jesus Cristo que você se torna filho de Deus, só através de Jesus. Mas saiba de uma coisa, que talvez você se esbarra em muitas culpas, como o Zaqueu, algumas culpas, alguma sensação de culpas bem oculta, só você conhece, só você sabe. Talvez você tenha procurado até ver Jesus, mas não tem tido a atitude que Zaqueu teve. Zaqueu enfrentou a sua estatura, Zaqueu enfrentou a multidão, a sua estatura, Zaqueu enfrentou a multidão que murmurava. O que você precisa enfrentar para você poder ver Jesus? Lance fora, ignore, tome essa decisão, porque a graça de Deus tem pressa para te salvar. A graça de Deus tem pressa para entrar no seu lar. A graça de Deus tem pressa para você conhecer o amor de Deus. O amor de Deus não está estabelecido a pessoas que às vezes é o nosso ponto de avaliação. Não. A graça de Deus está disponível ao mais vil pecador, ao homem mais pecador deste mundo. A graça de Deus quer alcançar. Viva isso na sua vida. Tome decisão na sua vida. Jesus tem pressa em te salvar. A salvação de Deus está em Jesus. Zaqueu pôde viver isso. Zaqueu abriu as portas para Jesus. Jesus em Apocalipse, no escrito de João, diz assim: eis que estou
à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Talvez na sua reflexão, a sua porta é semelhante à vida de Zaqueu, mas você não tomou decisão ainda. Toma uma decisão para a sua alma. Zaqueu passou a viver uma vida eterna em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.